AudioJungle. Turma, abra seu livro na página 59 para a gente começar as nossas atividades de hoje. Foco na leitura. Cardápio. Não são só os astronautas que precisam de alimentação equilibrada. Uma das maneiras de as pessoas garantirem uma boa alimentação é seguindo um cardápio elaborado, em geral, por um nutricionista. Então, turma, o nosso corpo precisa de vitaminas, nutrientes, sais minerais, e por isso que é muito importante comer frutas, verduras, legumes, evitar alimentos com muita gordura, fritura, alimentos que contêm muito açúcar, e é isso que nós vamos trabalhar na nossa atividade de hoje. Então, leia o cardápio a seguir. Esse é o nosso cardápio. Vocês estão vendo a Magali, uma personagem da Turma da Mônica, no centro do nosso cardápio. Então, fala assim, o esquema alimentar deve ser composto por 5 a 6 refeições diárias, incluindo-se café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Cardápio de um dia, idade pré-escolar, escolar. Então, a parte verde, café da manhã. Leite integral, 1 xícara de chá. Achocolatado, 1 colher de sopa. Margarina, meia colher de sobremesa. Mamão papaya, meia unidade. E pão francês, meia unidade. Depois, o verde mais escuro, lanche da manhã. Melancia, 1 fatia média. No roxo, almoço. Arroz, 4 colheres de sopa. Feijão, 1 colher de sopa. Beterraba cozida, 2 fatias. Bife, 1 unidade pequena. Cenoura cozida, 4 fatias. Maçã, sobremesa, meia unidade. Aí embaixo fala assim, consumo diário e variado de frutas, verduras e legumes, ótimas fontes de calorias, minerais, vitaminas hidrossolúveis e fibras. No quadro ao lado está explicando o que são vitaminas hidrossolúveis. Vitaminas solúveis em água, cujo excesso no corpo humano é eliminado pelo organismo. Em seguida, no roxo mais escuro, nós temos o lanche da tarde. Pão francês, meia unidade. Margarina, meia colher de sobremesa. Queijo Minas, 2 fatias. No rosa, o jantar. Macarrão ao sugo, 2 colheres de sopa. Brócolis, 2 colheres de sopa. Frango, meia sobrecoxa. Pera, sobremesa, meia unidade. E embaixo fala assim, o intervalo entre uma refeição e outra deve ser de 2 a 3 horas. E o rosa mais escuro, a ceia. Iogurte, 1 unidade. Agora que nós já vimos o cardápio, vamos aos exercícios? Página 62. Copie o título do cardápio. 3. Esse cardápio se destina à alimentação de quem? 4. Releia estes trechos. O esquema alimentar deve ser composto, cardápio de um dia. A. Qual é o nome desse sinal de pontuação? Asterisco, aspas, reticências. B. O que esse sinal indica nesse texto? Indica que há uma informação complementar na parte inferior do texto. Indica que foi excluída uma palavra do texto. Indica que, após esse sinal, a informação é importante. Pause o vídeo, responda que nós já vamos conferir. Então, vamos conferir qual era o título do cardápio? Cardápio de um dia, idade pré-escolar, escolar. 3. Esse cardápio se destina à alimentação de quem? A alimentação de crianças em idade pré-escolar e escolar. Qual era o sinal de pontuação usado nos trechos? Asterisco, muito bem. E no B, o que esse sinal indica nesse texto? Indica que há uma informação complementar na parte inferior do texto. Você acertou? Muito bem. Vamos aos próximos exercícios? 5. No centro do cardápio, há a imagem de uma personagem da Turma da Mônica. Que personagem é essa? B. Por que será que foi escolhida essa personagem e não outra? 6. Qual é o sentido da leitura desse cardápio? Sentido horário, sentido anti-horário. Turma, sentido horário é aquele que segue os ponteiros de um relógio. E anti-horário é que faz o sentido
inverso, contrário dos ponteiros de um relógio. Então, pause o vídeo, responda que nós já vamos conferir. Então, vamos conferir? Que personagem é essa? A Magali. E no B pergunta, por que será que foi escolhida essa personagem e não outra? Porque a principal característica dessa personagem é gostar de comer. E 6, qual é o sentido de leitura desse cardápio? Sentido horário? Sentido anti-horário? Sentido horário, muito bem. Página 61, 7. Qual é o formato do cardápio? 8. Há 3 blocos de cores. A. Que cores são essas? B. Cada bloco de cor tem 2 divisões. Primeira bolinha verde. O que indica cada divisão? A outra bolinha verde. Cada bloco diz respeito a um período do dia. Relacione a cor com o período e as refeições correspondentes. Então, nós temos o quadro, a cor. Então, primeira parte, vocês vão colocar a cor. Segunda parte, o período do dia. E a terceira parte do quadro, as refeições. Pause o vídeo, responda que nós já vamos conferir. Então, vamos conferir? No 7, qual é o formato do cardápio? É o formato de um círculo. 8. Há 3 blocos de cores. Que cores são essas? Verde, roxo e rosa. B. Cada bloco de cor tem 2 divisões. O que indica cada divisão? As refeições do dia. E vocês tinham que completar o quadro. Então, primeira cor, verde. Período do dia, manhã. Refeições, café da manhã e lanche da manhã. Segundo, roxo. Período do dia, tarde. As refeições, almoço e lanche da tarde. E a última cor, rosa. Período do dia, noite. As refeições, jantar e ceia. Você acertou? Muito bem! 9. De acordo com o texto, as pessoas devem fazer 5 ou 6 refeições no dia. Isso significa que há refeições que podem ser eliminadas? A. Quais são elas? B. Como você identificou essas refeições dispensáveis? 10. Observe esta fatia do lanche da tarde. Então, nessa fatia está falando, pão francês, meia unidade. Margarina, meia colher de sobremesa. Queijo Minas, 2 fatias. A. Qual é a função do texto escrito? B. Por que há desenhos acompanhando cada refeição? Pause o vídeo, responda que nós já vamos conferir. Então, vamos conferir quais são as refeições que podem ser eliminadas. Lanche da manhã, lanche da tarde e ceia. Como você identificou essas refeições dispensáveis? Pelo tamanho no círculo destinado a elas. Qual é a função do texto escrito? Listar os alimentos que devem ser consumidos nessa refeição. E por que há desenhos acompanhando cada refeição? Para representar visualmente o que está listado por meio de palavras. Você acertou? Muito bem! Vamos à próxima página? Página 62, 11. Leia agora um texto explicativo sobre o cardápio. Turminha, acompanhe a leitura aí no seu livro para ficar mais fácil, combinado? Que tal equilibrar a alimentação com a ajuda da Magali? No Dia Mundial da Saúde e Nutrição, você pode conferir as dicas da nossa embaixadora da alimentação equilibrada. Uma das personagens mais amadas e divertidas de Maurício de Souza, a Magali, completa 50 anos em 2014. A primeira tirinha de Magali foi publicada em janeiro de 1964. Conhecida pelo seu apetite insaciável e por adorar melancias, a Magali celebra seu cinquentenário sobre o tema Educação Alimentar. A Maurício de Souza Produções e o Meu Pratinho Saudável se uniram para levar às famílias informações sobre alimentação. De acordo com a metodologia do Meu Pratinho Saudável, que tem o apoio científico do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, um lanche equilibrado é aquele que contém o alimento de cada grupo, como carboidratos, proteínas, frutas e hortaliças e alimentos fontes de cálcio, por exemplo, leite e derivados, para garantir o crescimento e desenvolvimento adequado das crianças. A.
Qual é a justificativa para a escolha da Magali como embaixadora da alimentação equilibrada? B. De acordo com o texto, o que é uma alimentação equilibrada? C. Pode-se dizer que o cardápio de um dia propõe uma alimentação equilibrada? Por quê? Pause o vídeo, responda que nós já vamos conferir. Então vamos conferir no A, perguntava assim, qual é a justificativa para a escolha da Magali como embaixadora da alimentação equilibrada? Ela tem um apetite insaciável, adora melancias e está celebrando o 50º da criação dessa personagem. B. De acordo com o texto, o que é uma alimentação equilibrada? É aquela que contém um alimento de cada grupo. E no C era uma resposta pessoal. Mas aquele cardápio que a gente viu propõe uma alimentação equilibrada? Sim, né? Que tem variedade de frutas, verduras, carboidratos, leites e derivados. Você acertou? Ah, muito bem. Turma, por hoje as nossas atividades chegaram ao fim, Beijos!